Oiê, bem-vindo a mais um Freudcast. Geralmente quem fala isso é a Carol, mas hoje por um problema de saúde ela não está aqui com a gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vá nos assistir. Hoje vamos conversar, que para mim é especial, porque é uma pessoa que eu vi crescer, eu conheço desde que nasceu e sempre admirei muito o caminho que essa pessoa tomou. O trabalho dela, o que ela faz para a sociedade. E muitas vezes não é tão exposto e fica meio que invisibilizado. O que esse profissional faz? Qual a importância disso? Qual o caminho que isso pode levar à juventude? Educador social, é a educação social. Hoje eu estou aqui com o Thiago Manuteco, Salve. Grande educador social aqui do Espírito Santo. Vamos conversar sobre essa profissão, sobre a importância, sobre como isso impacta na vida da juventude, na vida social, numa comunidade inteira. Seja bem-vindo. Tamo junto. Valeu, muito obrigado aí. Pra mim é uma honra, satisfação, né? Tá aqui. Tem um tempo já que a gente tem conversado, né, sobre a minha vinda aqui. E, cara, tô muito feliz, né? Primeira vez participando de um trabalho assim de podcast, né? Videocast e tal. Tenho alguma familiaridade com as câmeras por causa dos videoclipes, participei de propaganda, algumas coisas, mas tô muito feliz, muito obrigado pelo convite e vamos tentar trocar uma ideia com a galera aí, né? Vamos começar então para deixar claro para todo mundo. Educação social. O que é? Qual a sua definição de educação social? Você como educador social, como é que você define isso? E a importância disso para a sociedade de uma forma geral? Cara, para falar de educação social, a gente tem que falar sobre a pedagogia social, porque essas duas coisas caminham juntos. É como se a educação social fosse o campo prático e a pedagogia social ela fosse o campo teórico, né? Então, assim, a gente tem ali a pedagogia geral, né? Eu tenho a graduação em pedagogia, licenciatura em pedagogia, e nessa pedagogia geral, a gente tem ali várias pedagogias dentro dela. Pedagogia comparada, né, a história da pedagogia, ou pedagogia histórica, a pedagogia especial, né? Então, você, dentro da pedagogia geral, tem várias pedagogias. Uma delas é a pedagogia social, né? Essa pedagogia social, ela tem um campo prático. Esse campo prático a gente denomina educação social. Então, quando a gente fala sobre educação social, né, a figura do educador social, a gente está falando de um lugar da prática, de alguém que pratica, né, que realiza. Então, em resumo, seria isso. É uma profissão que ela é muito antiga, né, no Brasil e até mesmo no mundo, né? Muito forte em outros países, muito forte na Europa. Só que ela vai mudando de nome, né? Antes não se falava em educação social, se falava em educação não formal, né? Hoje a gente já não usa muito esse termo, educação não formal. Hoje a gente fala sobre educação social. Porém, já tem alguns anos aí, a educação social ela no Brasil, ela se discute desde 2006, mais ou menos, e tem alguns anos que caminha para uma regulamentação. Então, se você for em alguns serviços, você ainda vai ver, por exemplo, orientador social, cuidador social, né? Arte educador, mas estão falando do mesmo lugar, estão falando da educação social, porém por ainda não ter uma regulamentação, ainda você vai encontrar vários nomes, né? O próprio Paulo Freire falava da educação popular, que é a educação social da mesma forma. E a função do educador social? Qual a sua principal, se você como educador social, como é que é a sua atuação? Então, é complicado tentar colocar isso de uma forma muito objetiva, porque isso vai depender muito de qual serviço o educador social está vinculado. O educador social no centro pop, né, que trabalha com população em situação de rua, ele vai ter uma pegada, ele vai ter ali os objetivos daquele serviço, né, que geralmente estão vinculados à questão da família, né, de
da reinserção na sociedade. Um educador social que atua com crianças, ele já tem ali uma outra pegada, já tem os objetivos daquele serviço, já são outros, né? O que é importante a gente entender é que a educação social, ela sempre vai acontecer num contexto fora da escola, além dos muros da escola, né? E por acontecer além dos muros da escola, é permitido ali diferentes metodologias. Então, é muito comum um educador social, que é o meu caso, inclusive, ser artista, trabalhar com arte, né? Então, enquanto na escola é difícil você trabalhar, por exemplo, a questão do hip hop, na educação social a gente consegue trabalhar diversas temáticas através do rap, através do violão, através do grafite, né? Então é mais ou menos por aí que caminha essa questão dos objetivos da educação social e as metodologias que o educador social utiliza. Estava conversando aqui no outro episódio com o Fábio Flores. Ele é educador, ele fala sobre quando começa a aula. E a gente está pensando que a aula começa quando a criança acorda e tem o que comer. Uhum. Que é o antes da sala de aula, né? Que ali já começou a escola dela. Uhum. Então o educador social é mais como se assim, acabou a aula formal ali. A criança saiu da escola. É ali que vai atuar o educador social como se fosse uma extensão. Muitas vezes porque o educador social, pelo que eu entendi, assim, se eu estiver errado, você me corrija, geralmente ele atua numa população mais vulnerável. Sim. Então é para evitar que aquela população não fique restrita numa questão educacional apenas aos muros da escola, que é aquela educação formal, de matemática, inglês, português, geografia. Sim. Saiu da escola. E agora? Para onde a gente vai? Uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, da juventude, muitas vezes aquele jovem que não tem uma situação financeira muito abastarda, ele vai sair dali, infelizmente, qual é a nossa realidade? Vai ser cooptado pelo tráfico, vai sair, vai cometer pequenos furtos, pequenos assaltos, alguma coisa assim. E aí o educador social age muito nesse sentido de, calma aí, você saiu da escola, vamos ajudar você aqui, vamos implementar a arte na sua vida. Você gosta da arte, você gosta do jeito que o rap fala com você gosta de ouvir a música dos Racionais, você gosta de ouvir a música do Emicida, vamos lá, você pode fazer isso também, isso está presente na sua vida. É mais ou menos isso? Então, vamos lá. A educação social e a educação formal, né, que seria essa educação escolar, elas caminham juntas. E hoje a escola, ela já entendeu que ela não dá conta das demandas sociais do aluno, que ele vem de um contexto de vulnerabilidade, né? Que já sofreu algumas violências. Então, o professor que está ali na sala de aula, ele não dá conta de atender todas essas demandas. Então, a escola começa a entender hoje que a educação social, ela é necessária também na educação formal. Tanto que hoje você já vê, por exemplo, as escolas daqui do estado de ensino médio já tem assistentes sociais, né? Trabalhando nas escolas. A minha sogra, inclusive, ela é assistente social. Um abraço aí para Ana Paula. E você tem, por exemplo, as letivas também nas escolas que trabalham poesia, né? Trabalham a questão do próprio hip hop, skate. Então tem essas coisas que eu considero como educação social acontecendo dentro da escola. E eu entendo que as duas coisas podem caminhar juntos. Agora, é claro que a educação social, em sua origem, ela vai atuar fora, né? Nesses espaços de contraturno escolar, né? Nesses momentos... o aluno ele estuda de manhã, à tarde ele vai para o CRAS, para o ProJovem, onde lá tem a figura do educador, que vai trabalhar outras temáticas que não foram trabalhadas ali na aula de história, de geografia. Então ali o educador ele vai trabalhar outros conceitos de direitos humanos, né? Vai falar sobre o contexto familiar dele, a própria questão que você trouxe aí de pequenos furtos, né, drogas e tal. Então, são questões ali que o educador social ele vai trazer, né, através das reflexões, através da arte, das muitas metodologias com aquele jovem, com aquela criança, e é mais ou menos isso. Aqui na nossa realidade, no Espírito Santo, quais locais assim que você fala assim, olha, aqui acontece educação social? Cara,
muitos lugares, e tem crescido muito, assim. Até brinco, assim, com alguns colegas educadores dizendo que, cara, é uma área que sem emprego você não fica. Porque é absurdo, assim, o número de processos seletivos que tem acontecido e, assim, muitas oportunidades, muitas empresas surgindo, contratando educadores sociais, salário tem sido valorizado, né? Tem acontecido muito isso. E esse trabalho, ele pode acontecer em qualquer lugar, qualquer espaço, mas a característica principal é que ele aconteça em serviços da assistência, né, e em serviços que trabalham com direitos humanos. Então, normalmente você vai ver isso nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, né, ou nos CREAS também, no Centro POP, que trabalha com população em situação de rua, nos abrigos. Então, qualquer coisa assim relacionada a projeto social também, você vai ver a figura do educador ali, você vai ver a figura do educador em hospital, você vai ver a figura do educador em diversos espaços, mas geralmente são espaços da assistência mesmo, social. É vinculado à assistência social. Geralmente sim, mas não é uma regra, né? Pode ser em qualquer outro espaço. Como eu falei, particularmente, eu consigo ver daqui a um tempo o educador social atuando na escola, sendo contratado na escola. Isso já aconteceu de algumas formas naqueles projetos como Escola Aberta, né? Isso tinha ali a figura do educador social. Não dava esse título, essa nomenclatura, mas era um educador social que atuava ali. Então eu consigo ver caminhando para uma formalização de um educador social atuando na escola também. O educador social, necessariamente, ele precisa ter cursado pedagogia ou... Não necessariamente precisa ter cursado pedagogia. Vamos, por exemplo, uma pessoa que, pela vivência dela, é um especialista em grafite. Uhum. Ele pode se engajar ao ponto de, eu sou um educador social e eu trabalho com grafite, eu atendo a população jovem, ou ele fala, não, olha, eu preciso ter sentado na academia, estudado e ter uma formação específica para isso. Então, essa pergunta é muito boa. O que acontece? Existem muitas coisas que eu tenho passado, Vinícius, em algumas equipes de educadores sociais aqui no estado para dar algumas formações, e é muito interessante como em muitos lugares onde você já vê o trabalho da educação social acontecendo, às vezes as pessoas não entendem o próprio trabalho do educador. Às vezes uma pessoa que está conduzindo um processo seletivo não entende um processo seletivo de educação social, não entende o que é um educador social. Então, como fazer essa contratação se eu não entendo qual é o perfil e qual é aquele trabalho que tem que ser realizado? E é importante dizer que o fato de você ser um artista não necessariamente te torna um educador social. E acontece muito também das pessoas acharem que qualquer pessoa pode ser um educador social, no sentido que é uma coisa fácil de fazer, ou é um trabalho para quem não tem mais nada para fazer. Não é por aí. E eu conheço muitos casos de pessoas que eram excelentes artistas, excelentes grafiteiros, excelentes DJs, excelentes músicos, mas que quando vão atuar em um trabalho de educação social, não conseguem desenvolver, não tem o perfil para desenvolver aquele trabalho. Porque a educação social, ela é uma coisa que você vai se construindo, você vai se constituindo com o tempo. Porque a bagagem que você vai adquirindo é o que a gente chama de saberes da prática, né? Eu me tornei um educador social desde quando eu tinha, Vinícius, 10 anos de idade, e eu tocava violão e levava crianças lá pro quintal da minha casa e ficava ensinando violão para eles. Eu não entendia o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas ali a minha caminhada ela já ia se moldando. Então, depois eu comecei a fazer projetos, rodas culturais na rua, e aí um belo dia surgiu a oportunidade para eu trabalhar no emprego formal de CLT como um educador social. E aí eu entendi que o que eu já fazia, né, na rua, em outros espaços, na cultura, já era educação social.
E eu amo fazer educação social, né? Mas muitas pessoas, às vezes, têm habilidades artísticas, mas não necessariamente amam trabalhar, por exemplo, com juventude. Não se identificam quando vão trabalhar com população em situação de rua, por exemplo. Então, existem muitas barreiras da realidade, da história daquela pessoa, que ela vai ter dificuldades. E também tem outras questões que a academia vai agregar. É um emprego que hoje você trabalha, consegue emprego de educador social tendo apenas o ensino fundamental, certo? A maior parte dos lugares exige pelo menos o ensino médio. Hoje, aqui em Vitória, algumas instituições exigem, mesmo até estranho isso, porque exige que o pré-requisito seja um curso superior, mas a contratação é um salário de nível médio, então é meio contraditório. Então, mas caminha para isso, né, como eu falei. Entretanto, o educador social ele não precisa de uma faculdade e não tem um curso de graduação em faculdade de educação social. Aliás, até em alguns estados do Brasil você até vê cursos de educação social em faculdades, mas não é uma exigência, certo? E é extremamente importante que isso aconteça, que o educador social estude, porque, como eu falei, a profissão ela caminha para uma evolução, para uma regulamentação. E muitas vezes um artista, quando ele inicia um trabalho vamos usar o exemplo do CRAS mesmo, e ele entra ali numa equipe, muitas vezes ele não sabe desenvolver um planejamento, sabe? Porque ele está acostumado com a vivência de rua. Então, em um emprego formal, é necessário alguns elementos de processo de trabalho que muitas vezes você vai conseguir na graduação, nas formações, nos cursos que você adquire na vida. Então, o educador social, ele precisa buscar a pedagogia social, que é a teoria, que é a iluminação. É o que você falou, é a junção dos saberes da prática com um saber teórico para quem quer ser o educador social, porque quando a função do educador, né, é levar às vezes até a sabedoria que ele detém ali para as pessoas que estão ali olhando o que ele está falando, para ensinar. E às vezes as pessoas sabem muito o que você está falando, sabem muito, mas não sabem ensinar. Então como é que ele vai ser um educador se ele não sabe passar aquilo? Sim. E a sua jornada? Você falou que quando eu tinha 10 anos que eu ensinava crianças a tocar violão. Aí eu vou falar assim, eu lembro, eu sou mais velho que você, você é da geração do meu irmão mais novo, vocês eram muito amigos. Sim. E eu lembro que vocês, muito crianças, sei lá, com 6, 7, 8 anos, vocês brincavam de criar rádios, de fazer músicas, rap. Sim. E a gente sempre achava aquilo muito engraçado, que vocês criavam a rádio de vocês criavam as músicas de vocês. Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho guardado na mente uma música que vocês fizeram para uma pessoa específica. Eu lembro disso até hoje, que a gente tratava como uma coisa engraçada e tudo mais. Legal. Mas ali começou a sua jornada. Sim. Mas dali para frente, como é que foi a sua jornada, assim? E como você chegou até hoje, quando você trabalha com um público mais jovem? Da sua jornada, você já foi um jovem, você acabou iniciando na trajetória de educador social ali. Qual a importância que você vê nisso, né, na educação social, para a geração que está aí vindo, para o jovem de hoje? Tá. Vamos lá. Cara, para falar da minha caminhada, são muitas coisas, assim, eu vou tentar resumir. Mas, assim, eu tenho o mesmo sentimento, Vinícius, assim, sério, de quando eu já fazia esses trabalhos lá na rua. Sabe, quando eu era criança, eu tenho o mesmo sentimento, que é a coisa de querer ajudar o próximo. O compromisso com o desenvolvimento do outro. É o mesmo sentimento. Então, independente do espaço onde eu estiver, eu acho que eu vou ter esse sentimento, sabe? E eu acho que é isso que me move enquanto educador social. Né? A gente necessita de que a profissão seja regulamentada, é necessário um salário digno, é necessário tudo isso. Mas eu acho que o que me move mesmo é esse compromisso, é essa vontade de fazer, e é por isso que eu tenho estudado, eu tenho buscado me
sabe, buscado uma graduação, uma pós-graduação, buscado me especializar mesmo na área para poder contribuir com os outros educadores. Mas existe uma chave que é virada na minha vida quando eu faço 14 para 15 anos ali, que é o hip hop. Que quando eu entro no mundo do hip hop, né, inclusive através de educadores sociais, através de projetos sociais que eu participava enquanto jovem, adolescente, o hip hop, ele me proporciona outras vivências e me empodera de maneira que eu entendo que, cara, é possível expandir isso que eu tô fazendo aqui na rua. Agora eu consigo fazer isso na comunidade. Agora eu consigo fazer isso e mobilizar a cidade, né? Porque tem outras pessoas fazendo, porque tem uma missão maior, né? E a coisa da música sempre mexeu muito comigo. E as letras de rap, elas falam muito sobre isso, sobre essa mudança da sociedade, sobre essa voz da periferia. Então eu me entendi, quando eu entrei no hip hop, como uma espécie de mensageiro. E aí a educação social, que já estava dentro de mim, ela só foi potencializada. Então a minha trajetória, ela tem essas experiências, né, de quando eu era criança, que já fazia algumas coisas, mas quando eu entro no hip hop, eu começo a fazer muitos eventos de batalhas de rap, eventos de samba, evento de skate na Praça dos Namorados, eventos de dança de rua, e aí começam a surgir algumas oportunidades para mim trabalhar nesses serviços que eu atuo até hoje. No CRAS, no Centro Pop. Hoje eu sou coordenador do Centro de Referência das Juventudes de São Torquato, né? O CRJ. Então, isso surge a partir dessa vontade, a partir dessas experiências. Isso é mais ou menos isso. Respondi a pergunta? Sim. Hoje eu trabalho mais vinculado à juventude. O seu trabalho é basicamente assim, você gosta muito da vertente do hip hop. Sim. Então, com a juventude é mais fácil você trabalhar o hip hop. Aí a gente vai tocar lá na frente, mais ou menos assim, o hip hop, falar sobre o hip hop, a importância disso para a sociedade. Porque a gente vê muito essa questão do hip hop e do rap ser marginalizado. Hoje, muito menos do que era. Mas aí eu só quero entender uma dúvida, assim. O hip hop, ok, com jovem. Quando você trabalhava com pessoas em situação de rua. Certo. Qual a sua atuação? Você conseguia também envolver o hip hop nisso? Como é que você atuava? Como é que você chegava na pessoa em situação de rua? Que muitas vezes... muitas vezes não. Quase 100% das vezes ele está ali invisibilizado. Ele está ali sentado na rua. Você passa, muitas vezes a gente nem vê. É como se ele não existisse. Sim. Como você, como educador social, chegar e falar assim, vamos atuar com essa população de rua, em situação de rua. Como é que você vai chegar como educador social e atingir essa pessoa? Que às vezes também você pode chegar também, ela fala assim, o que esse cara tá querendo comigo? Porque eles têm um pé atrás, eles têm um medo do que pode acontecer com eles, que eles estão em risco todo o tempo. Então, vamos lá. Então, assim, né, como eu falei, eu tenho graduação em pedagogia, né, eu trabalho com o ensino desde sempre, né, e eu entendo, Vinícius, que o bom professor é aquele que consegue ensinar tudo a todos. E eu peguei isso pra mim. Então, eu gosto de desafios. Eu gosto de... No que se refere a ensino. Então, por exemplo, eu dou aula de violão até hoje, né? E eu gosto muito de quando eu vou ensinar violão, que quase todo mundo fala a mesma coisa. Já tentei tocar e não consegui aprender. E aí eu falo assim, você aprendeu errado. Eu consigo te ensinar a tocar violão, com 1 hora de aula você sai daqui aprendendo uma música. Não é necessariamente sobre a música, mas é sobre motivar aquela pessoa. A pessoa vai aprender às vezes 2 notinhas, fazer uma batida. Então, eu tenho essa coisa de me desafiar enquanto ensino. Eu gosto de desafio, daquela pessoa que fala que não consegue aprender, que tem dificuldade. Então, é essas que eu gosto. E quando eu vou pro Centro Pop, você tem um público ali muito complexo. Muito diferente do público que eu tenho hoje no Centro de Referência da Juventude, né?
Primeiro que é importante dizer, acho que eu posso falar isso abertamente aqui, não sei, se não puder, vou falar, depois a gente, né? A maior parte dos usuários do Centro Pop são pessoas que fazem uso de crack, né? Então, isso por si só já é complexo demais. Muito complexo, né? Elas estão em situação de rua, elas estão dormindo na rua, elas perderam suas famílias. Então, é um público que ele traz muitas questões. Quando eu vou para um CRAS, que eu tenho aquele jovem de 15 anos, ele tem algumas questões, sim, e tal. Mas quando eu vou, por exemplo, ensinar, dar uma oficina de DJ, eu dou essa oficina também, ensino a mexer na controladora. Depois eu quero falar um pouco sobre as ferramentas que eu utilizo, né, como educador social. Então, quando eu vou ensinar para aquele jovem de 15 anos no CRAS a mexer na controladora, é uma pegada. É uma coisa. Quando eu vou para um público que é adulto, um pai de família que perdeu ali a sua família, que faz uso de crack, e além do uso de crack, boa parte dos usuários do Centro Pop tem transtorno mental também. É uma outra história. É uma outra história. Só que eu não posso dizer assim, eu consegui realizar um bom trabalho no Centro Pop nesse período que eu trabalhei lá de 3 anos, mas eu te digo que eu vi muitas coisas interessantíssimas acontecendo. Tive muitas experiências maravilhosas e tive muitos feedbacks de muitos usuários, sabe? Nós lançamos livros de poesia, onde os usuários escreveram as poesias dele. Usuários que nunca tinham escrito nada, escreveram um livro de poesia, né? Nós lançamos documentários. Isso tudo, o usuário do Centro Pop como protagonista mesmo. Porque ali eles estão ali, muitas vezes eles não se acham protagonistas de nada, nem da própria vida, né? Exatamente. Que é assim, só te interrompendo aqui, para talvez até um gancho pra gente. As pessoas tratam o usuário de droga como se ele fosse um vagabundo. Entrou ali porque quis, ninguém forçou ele a usar nada, mas as pessoas não têm noção do que é o problema da droga. A droga não é... O usuário de droga... né? Mas você financiou o tráfico. É uma visão simples, uma visão rasa, uma visão estereotipada, que a droga faz parte da história da humanidade. Então, o usuário de droga, ele sofre com isso. Sim. Muitas vezes, quase sempre, né? Começa de forma recreativa, e não é com crack, não é com cocaína, não é com nada disso. É com uma coisa que tá em qualquer esquina, em qualquer bar, que é o álcool. Né? A maioria a porta de entrada é o álcool. Muita gente fala assim, maconha, você proíbe maconha, que maconha, da maconha você vai pra cocaína, da cocaína você vai pro crack. O álcool é a porta de entrada das drogas pesadas. Sim. Então a pessoa começa desde cedo, com 14, 15 anos, papai dá um copo de cerveja. É uma coisa que eu gosto muito de conversar sobre isso, porque por trabalho desde 2008 com infância e juventude. Trabalhei hoje eu trabalho especificamente com adolescentes infratores, mas trabalhei muito tempo com a questão protetiva de crianças. Então eu via que a maioria das crianças que estavam em situação de vulnerabilidade vinham em razão das drogas, do pai, da mãe, da família e tudo mais. Então assim, quando você trata a droga como um problema de polícia, um problema de justiça só, você não vai resolver o problema que a gente tem que resolver. Sim. Que eles estão ali, eles não são protagonistas nem da própria vida. Então, o educador social, como você falou, o cara que tá ali, usuário de crack, que não tem esperança nem nele mesmo, e o cara fala assim, cara, eu escrevi um livro de poesia. A importância disso pra gente, pode ser pra gente que não tá sofrendo esse problema, é aquilo, a gente sente mesmo quando é com a gente. Com o outro, a empatia não é você sentir o que o outro sente, né? É você saber que ele tá sentindo, você não tá sentindo o mesmo que ele, mas você se compadece daquilo e você tá junto com ele. O cara, usuário de crack, eu escrevi um livro de poesia, isso pode dar um novo rumo pra vida do cara. Sim. Sabe? Tava conversando com uma pessoa, essa semana inclusive, que viveu com uma pessoa que era usuária de crack, e falaram pra ele, cara, você tava na rua comendo lixo. Ele falou, não tava. Ele falou, tava, eu te filmei. E mostrou pra ele um momento de sobriedade dele, né? Que são poucos, né? Quando você chega nesse nível do crack e morador de rua. A pessoa, quando viu aquilo, falou assim, cara, eu não lembro de nada disso. Então, assim, a pessoa não tá ali porque ela quer, a pessoa não tá ali porque ela é vagabunda. As drogas nessa situação
Tanto não é um problema de polícia, que não era a polícia que estava ali escrevendo nada contra a polícia. Tô falando que não é a polícia em si. Eu tô falando como muita gente vê. Você não tem que mandar a polícia ali prender aquele cara. Quem vai ali é o educador social. Pra fazer o que você falou. Escrever um livro de poesia, botar a pessoa, às vezes, pra fazer um outro tipo de arte, pra dar uma luz, uma luzinha, nem que seja um faixinho de luz no fim do túnel pra aquela pessoa que vê tudo escuro. Sim. Né? E assim, e ouvindo você falando assim, é muito pessoal, assim, é uma coisa, é muito, eu vou lembrando das histórias, né? É como eu falei, é um trabalho que você precisa amar mesmo, você tem que gostar de fazer esse trabalho, porque o salário, se você for pegar por esse lado, não compensa, né? E, por exemplo, você trabalhar com população em situação de rua, você é muito afetado, né? E acontece muitas coisas pelo fato do cara, ele tá nessa situação. Eu já fui ameaçado várias vezes, né? Então, são muitas questões. Você coloca em risco, você tá em risco. Você coloca em risco. É o que você fala, a pessoa tá com o pé atrás, não sabe quem é esse cara chegando aqui. Exatamente. Ei, sai daqui, ó, vou te matar, hein? Pô, você tá ali como educador social, o cara não sabe que você é educador social, mas você coloca sua vida em risco. E aí acaba, às vezes, do próprio profissional ele desistir também né, não querer trabalhar com aquilo. E se ele desiste, cara, quem é que vai trabalhar com aquilo, sabe? Mas, Vinícius, falando da questão, não sei se eu cheguei a responder a pergunta, mas sobre conseguir trabalhar com o hip hop, com essa população, cara, eu consegui trabalhar muito, muito. E por mais que é muito diferente de trabalhar, como eu falei, com aquele jovem de 15 anos do CRAS, por mais que é muito diferente, tem coisas que são muito semelhantes, porque é sobre pessoas, sabe? Então, a pessoa vai te ouvir da mesma forma, a pessoa vai ter as dificuldades dela de aprendizado da mesma forma. Então, quando a gente fala desse usuário do Centro Pop, a gente precisa quebrar as barreiras mesmo, quebrar os paradigmas de, cara, tô aqui, olho no olho, e se colocar disponível mesmo para aquela pessoa, porque realmente, como você falou, eles têm esse discurso de que eles não são escutados, que as pessoas tratam eles como animais mesmo. Inclusive, nesse livro, tem uma poesia de um jovem que ele veio do interior do estado e veio atrás de emprego, né, aqui para Vitória, não conseguiu emprego e ficou em situação de rua. Está em situação de rua. E ele tem o nome da poesia que ele deu é Eu Não Virei Lixo. Porque, eu não vou lembrar de cabeça, mas era tipo assim, eu não virei lixo, eu não virei bicho. Enfim, ele vai falando várias coisas nesse sentido, como as pessoas tratavam ele. Então, quando você entende, cara, é um ser humano, é uma pessoa, e você quebra esses paradigmas preconceituosos, você consegue desenvolver o trabalho com muita facilidade. E eu tive muito vínculo, e eu aprendi muito. Eu acho que eu mais aprendi do que ensinei pra galera, porque é um público adulto, né? Apesar de ter muitos jovens em situação de rua, tem a galera do 18 aos 24 anos ali, tem a galera que já tá nos seus quarentão, tem gente de 50 anos, tem a galera PCD, tem de tudo, Vinícius. E eu aprendi muito, e eu sim, consegui desenvolver muitos trabalhos do hip hop com essa população. E eu te digo mais, cara, nessa pegada de querer ensinar tudo a todos, qualquer coisa, qualquer pessoa, eu consegui ensinar hip hop pra idoso, pra criança, pra juventude é mais fácil até um pouco, porque a juventude já gosta muito de hip hop, mas quando é um público que não se familiariza tanto, você, né, tem que saber o caminho que você vai fazer. Por exemplo, com o idoso, eu vou pelo caminho da poesia, né? Eu vou pelo caminho de falar sobre os netos, eu trago uma discussão sobre a música, e a gente vai fazendo o caminho que é mais interessante. Essa questão de eu não virei lixo, né? Que você falou. Eu vou contar uma passagem aqui, que eu lembro que a gente empreendia, né? E a minha família, os amigos, a gente tinha um negócio. Quando teve aquela manifestação aqui em fevereiro, não vou lembrar o ano, quando a polícia estava quartelada, quando teve aquela manifestação policial, que todo mundo se prendeu em casa, porque tava muito roubo, que a gente viu aquele mês de violência. E nesse nosso negócio, a gente, meu irmão, Luciano, todo dia no fim do expediente, ele pegava, a gente tinha um restaurante,
Olha como é que é a importância de você saber que aquelas pessoas estão ali, porque elas realmente se sentem invisíveis, elas se sentem lixo. Eu acho que pior do que se sentir lixo é se sentir invisível, porque o lixo pelo menos você vê. Por mais que a pessoa às vezes trate com desprezo, porque tem muita gente que trata aquele morador de rua com desprezo, quando aquele morador de rua bate na janela pedindo um real pra comer, alguma coisa assim, e a pessoa não é que não responde que não tem, finge que não tem ninguém ali, sabe? Todo dia no final, ele botava alguns pratos de comida e as pessoas já iam até ele pedir aquela comida, né? Da comida. Então todo dia ele dava aquela comida. E aquele mês os comércios ficaram fechados, porque não tinha polícia. Se abrir o comércio ia ser saqueado. E foi muita loja saqueada. Para quem é aqui do Espírito Santo deve lembrar, a gente passou um mês terrível. E eu lembro que eles moravam ali, aquela área da Curva da Jurema. Tinha muito, ali tem ainda, né? Muito morador em situação de rua. Tem. E eram sempre os mesmos que iam lá, pegavam o prato de comida no fim do dia, se alimentavam, agradeciam e saíam. Quando teve isso, a gente não fazia isso esperando nada em troca. A gente fazia isso porque realmente a gente via, a gente tem a comida aqui, eles estão com fome, vamos juntar as coisas, sabe? Eu me lembro que quase todos os quiosques foram saqueados. O que aqueles moradores de rua fizeram? Eles se acamparam em volta do nosso e não deixou ninguém saquear ali. Então, porque eles eram vistos. Não é porque a gente falou assim, vigia aí pra gente, a gente nem pediu isso. Eu lembro que ligaram pra todos os comerciantes, falaram, venham pra cá agora que tá tudo sendo saqueado. Quando a gente chegou, estavam quase todos sendo saqueados, menos o nosso e um outro, que ficava próximo do nosso. Então, quando eles estavam ali, eles repeliam aquelas pessoas que foram ali roubar. Então, muita gente passa ali, não, vai me roubar, então atravessa a rua. Eles não querem... Óbvio que vai ter gente que vai estar na rua e vai te roubar. Sim. É óbvio que vai ter gente bem vestido que vai te roubar, como a gente vê. É óbvio que tem engravatado que vai te roubar sem você nem sentir. Mas aqueles que estão ali, não necessariamente isso. Eles não querem se sentir visível. Eles não querem que você dê esmola pra eles. Eles querem se sentir muitas vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E saber que alguém tá enxergando aquelas pessoas. E eu gosto muito de ouvir histórias. Essas histórias, por exemplo, dos moradores de rua. Tem alguma em especial que te toca, assim, que você lembre? Cara, você diz assim, uma história que eu vivenciei com eles ou uma história que eles... Tanto faz, que eles contaram, que você vivenciou. Cara, tem muitas, na verdade, assim, mas eu gosto muito de uma, assim, na verdade, uma experiência, né, de um usuário que a gente tinha lá, e ele era um cara, assim, muito forte, assim, sabe, fisicamente mesmo, muito forte, e ele falava, cara, é porque assim, os caras lá, eles não têm nenhuma dificuldade, a maioria assume o uso do crack e não fala uma perspectiva assim, de que tipo, que gosta daquilo. A maior parte fala com pesar, porque reconhece que foi aquilo que afastou ele da família dele e tudo mais. E aí, esse usuário, ele falava que, tipo, ele fazia uso do crack e queria sair daquilo ali, só que ele não conseguia. Só que ele sempre fez exercício físico. Então, ele falava que fazer exercício físico ajudava ele a distrair a mente dele para que ele não fizesse uso naquele dia. Então, lá onde eu trabalhava, no Centro Pop, era muito grande, assim, um galpão muito grande e tal, tinha um campinho de futebol. Então, ele praticamente ficava o dia todo ali fazendo exercício, correndo, fazendo exercício para esquecer, para tentar não ficar pensando na droga. E às vezes ele conseguia, às vezes não conseguia, às vezes ele tinha recaída, voltava muito magro, às vezes ele conseguia ficar um mês sem utilizar e ficava fortão, assim. Era engraçado porque ele era muito forte. E se você encontrasse com ele na rua, ele não tinha aquele estereótipo sabe? Do nóia, né? Do nóia, exatamente. Então, era um cara muito bem aparentado. E aí, ele falava que o que ele mais queria era conseguir voltar pra família dele, mas que ele não conseguia porque ele fazia uso do crack. E aí, recentemente, um amigo meu, educador, que trabalhou comigo lá, encontrou ele uniformizado, né, indo trabalhar, diz que ele tá morando, né, com a esposa, com a filha dele novamente. Então, essas coisas me deixam muito, muito feliz, assim, de saber que, de alguma forma,
naquele período ali onde ele estava fazendo exercício, a gente conversava com ele, a gente tentava proporcionar um ambiente agradável, né? Às vezes só de você... Vinícius, às vezes ser educador social, a coisa que você mais tem que ter é o ouvir mesmo, escutar. Às vezes só de você escutar o cara, sabe? O cara já fica... Alguém me escutou. Exatamente. Né? Você não precisa ter um talento assim, igual, beleza, eu canto rap, toco violão, faço um monte de troço. Bacana. Isso ajuda muito, são ferramentas importantes. Mas eu acho que a principal ferramenta que eu tenho é construção de vínculos. É construir vínculos com os usuários. E eu só consigo construir vínculos ouvindo, escutando mesmo eles. Parando pra ouvir a história deles, parando a ouvir o que eles têm a dizer. E muitas pessoas já falaram comigo, cara, você é um bom ouvinte. Eu gosto de conversar com você porque você escuta a gente. Cara, sabe? É coisa tão simples. E aí, esse usuário, eu falo usuário assim porque eu não posso, né? Eu acho que não posso falar o nome dele, expor a pessoa, não sei se ele ia gostar, enfim. Mas é uma história que, cara, de vitória mesmo, de que eu consigo enxergar que a educação social deu certo. Óbvio que não foi só a educação social. Né, tem o trabalho dos assistentes sociais, dos psicólogos, terapeuta ocupacional, o esforço do cara, né, tudo que contribuiu. Eu acredito também, tipo, na própria fé também, sabe? Que contribui para todo esse processo, né? Mas eu vejo a educação social também, porque foram muitas conversas feitas com ele, foram muitas oficinas que ele participou com a gente, oficinas educativas. Então foram muitos momentos de escuta e eu fico muito feliz de ver. Isso pra mim é o resultado do meu serviço. Onde você vê que valeu a pena. Né? Valeu a pena. Vou fazer de novo. Vou levantar com vontade de fazer de novo. Aí só pra acabar esse assunto, assim, que a gente falando de droga, porque a gente começou a falar de situação de população de rua, Sim. Em situação de rua, que infelizmente está diretamente vinculado a esse assunto. Uhum. Sobre a crueldade que eu vejo diariamente, não é pouco, Uhum. que vai até remete ao que eu já falei. A crueldade que é você usar drogado como xingamento e como forma de terminar uma discussão, sabe? Eu vejo muito isso, de quando você vê uma pessoa que viveu uma situação de ser usuário de droga e conseguiu vencer na vida, que parei de usar, não uso, tô limpo há 1 dia, 2 dias, 3 dias, e cada dia você vai somando, quando você vai ver, deu 1000 dias, tô limpo há 1000 dias, porque você nunca deixa de ser dependente químico, a cada dia você batalha para continuar aquele dia não sendo. Quando você tá numa discussão, hoje tá muito, essa questão política tá envolvendo muito isso, sabe? Você tá num debate aqui com alguém sobre ideias e a pessoa remete a seu passado como usuário de droga, sabe? Eu acho isso uma crueldade, assim, absurda. Eu acho que por mais que você não concorde com nada, com ideologia nenhuma que aquela pessoa usa, por mais que você tenha divergências com aquela pessoa, você usar a questão de drogado, olha o que você fez da sua vida, você se drogou, quem é você para falar de fulano ou de Beltrano? Você pode não concordar com nada, mas isso eu acho que é uma das coisas mais cruéis que um ser humano pode fazer, por já ter conhecido muito realidades de pessoas que usavam drogas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, e como isso reflete na vida das pessoas, não só daquela pessoa em si, porque aquela pessoa em si muitas vezes não tem nenhum sentimento de que ele está causando o mal ao outro, ela acha que ela está causando mal só a ela mesma, mas sem se envolve filhos, já cansei de ver crianças sendo tiradas de família por causa disso. Então só para pontuar isso aqui, pra gente partir para o outro ponto que eu sei que você gosta muito, o hip hop como ferramenta. Cara, o hip hop, ele é uma... eu consigo enxergar o hip hop antes dessas políticas públicas que existem hoje. Antes de existir a figura da assistente social, antes de existir CRJ, existia hip hop. Então, pra mim, assim, eu sou apaixonado por hip hop. Sou apaixonado por hip hop. Hip hop é a minha vida. Hip hop me salvou. Então, assim, é uma experiência de vida. Não é um gosto musical. É uma cultura que eu vesti ela, sabe? E eu até falo assim, cara, eu sou... a galera que é da religião assim fala, eu sou devoto do santo tal. Eu sou devoto de Kool Herc, que é o pai do hip hop, né? Kool Herc lá em
73, no Bronx, nos Estados Unidos, ele fez a primeira festa de hip hop com a irmã dele, Cindy Campbell. E o Bronx, nessa época, ele era conhecido como o bairro mais violento do mundo, né? Assim, violência, assim, não tem nem como explicar, assim, né? Tem alguns documentários legais, inclusive na Netflix, que mostram um pouco sobre a história do Bronx e falando do hip hop. E o Cole Herc, ele não aguentava mais ver violência, sabe? Ver os amigos dele morrendo e tudo mais. E aí ele fez essa festa, né? Festa de hip hop, que não tinha esse nome. Ele era um DJ que veio da Jamaica e tal. Então ele fez uma festa para ele tocar músicas. E dali começou a surgir isso que a gente chama de hip hop, isso que a gente chama de rap. Porque o hip hop tem 4 elementos: break, né? O DJ, o grafite e o rap. Basicamente isso, né? Tem mais coisas agregadas, mas enfim. E aí, nessa festa... Então o rap faz parte do hip hop. Faz parte do hip hop. O rap faz parte de um guarda-chuva, de uma cultura maior, chamada hip hop. E aí, nessa festa que esse cara fez, a gente tem isso aí hoje, esse movimento mundial chamado hip hop, sabe? Então, você pega o Brasil, você pega, por exemplo, o Racionais MCs, né? Muito conhecido. Cara, o que esses caras fizeram de política, sabe? É o que... Naquela época não tinha esses projetos, não tinha esses trabalhos que hoje as prefeituras fazem, e esses caras já faziam isso na comunidade deles, sabe? Numa época que era muito marginalizado, muito, né? Muito. Tanto que você vê o tratamento que o Mano Brown tem hoje, pô, se você parar pra pensar, cara, o Mano Brown, ele é um filósofo, o Mano Brown é um pensador, mas há pouquíssimo tempo atrás, sei lá, coisa de 10, 20 anos, o Mano Brown, ele era marginalizado. Ele era marginalizado. Então, assim, numa época onde ele era essa cultura hip hop era muito marginalizada, eles estavam ali criando pensamentos. Né? Sim. Não, com certeza, assim, a evolução que isso teve. Eu vivi algumas coisas, acho que não tantas, mas algumas coisas, sabe? De tipo, de quando eu comecei a fazer o hip hop, das pessoas, tipo, cara, que roupa estranha esse menino tá vestindo, esse blusão, esses bonés e tal. E aí depois, quando a galera começou a ver, pô, legal, ele lançou um CD, pô, legal, ele saiu na revista, pô, bacana, ele tá passando na propaganda. Pô, legal, ele não tá usando droga, pô, ele tá pagando as contas dele, e a galera... Porque tem essa também muito de vincular, né? Vincula o hip hop ao usuário de droga. Pra você, pra fazer isso, você tem que estar usuário de droga. Exatamente. E aí a galera começava a ver, caramba, esse hip hop que o Thiago tá fazendo é legal, tal, isso aí é... Então, acontece muito essa marginalização mesmo. E o hip hop, ele é, tipo, a minha carta, assim, na educação social, ele é a minha maior ferramenta na educação social. E eu tenho uma caminhada, né, no hip hop, como eu falei, desde os 14 anos, né? E comecei a desenvolver músicas, né? Por um tempo eu dancei break, mas não deu certo. Não tenho jeito pra coisa da dança, mas já fiz participei de alguns eventos de dança, organizei eventos, já tive grupo de dança e tudo mais, dei oficinas de dança. Aí eu fui pro rap, né? Comecei a escrever letras de música, aí isso começou a dar muito certo, né? Comecei a participar de grupos de bandas, né? De rap, cantar em alguns eventos, e aí eu comecei a participar de batalha de rap. E aí, nas batalhas de rap, na minha época, lá em 2011, 2010, que era uma outra realidade, não é a realidade que nós temos hoje aqui no estado do Espírito Santo, no Brasil, onde as batalhas, elas estão na mídia, né? O cara que participa de batalha, ele é um cara muito reconhecido, sabe? Você tá batalhando, você ganhou uma batalha, você tem uma visualização sinistra. Eu posso estar errado, que não é a minha... Não é Sim. A minha vivência não é essa. Sim. Mas eu vejo que isso mudou muito depois dos caras do Podpah. Que eles começaram a dar muita visibilidade. Eu não sei se foi antes, mas a minha ideia, o meu marco é ali que eles começaram a levar muito essa questão de batalha. E eu vi que surgiram muito... que eles falam com esses MCs, né? Muito MC surgindo a partir dali. Ou foi um marco anterior? Como é que você vê essa inclusão do hip hop, assim, da cultura hip hop? Vinícius, não dá pra eu dizer, assim, sabe? Exatamente quando que é esse marco. Mas
de fato, existem algumas coisas que aconteceram. A internet em si, né? O Podpah e alguns outros canais, eles contribuíram demais, assim, para esse boom, assim, no hip hop, de modo geral, principalmente no elemento rap. Porque hoje a gente vê o grafite, a figura do DJ, o próprio break, um pouco mais invisível, né? Sendo que é da mesma cultura. Mas o rap, você vê o rap que tomou uma proporção que a gente tava falando da marginalização, hoje você tem rap como trilha sonora de novela, tipo assim, né? Então, eu acho que a internet contribuiu muito, o Podpah contribuiu muito, mas tem outras coisas também. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma batalha de MC lá em Belo Horizonte chamada Duelo de MCs de BH, né? Eu acho que é considerada a maior batalha, maior evento de hip hop do Brasil hoje, talvez, não sei. E assim, essa batalha, ela acontece embaixo de uma ponte, embaixo de um viaduto, mas assim, o número de pessoas que frequentam aquela batalha é absurdo, né? Eu não sei se ainda funciona assim, mas antigamente era toda sexta ou toda quinta-feira, que às vezes tinha edição no sábado também, e já dava muita gente, falando coisa de, sei lá, 5 a 10 mil pessoas. Toda Basicamente, semana. é como se fosse uma roda de samba. Exatamente. Só que é uma batalha de rap. Exatamente. E aí, só que esse evento, né, com o avanço também da cultura, as parcerias, os editais de cultura que proporcionam também uma renda pro artista, essas batalhas elas começaram a crescer também mais e começaram a se organizar para dar uma premiação em dinheiro pros artistas que participavam dela. Então, é o que chamam de Duelo de MCs Nacional. É um evento anual que acontece e todos os MCs do Brasil, eles acontecem seletivas por todos os estados do Brasil e aí eles vão, geralmente em novembro, uma pessoa de cada estado ou 2 ou 3 de cada estado vão lá disputar lá em Belo Horizonte, participam desse duelo. E aí quem ganha, o ganhador desse duelo, vira um expoente, vira um cara que, tipo assim, o cara ganhou o duelo de MCs nacional. Então, tipo assim, o cara virou, sabe, um ícone brasileiro. E a gente tem algumas figuras, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, o César MC, não sei se você conhece, ele se consagrou no duelo de MCs de BH. Assim como outros artistas, como o Orochi, por exemplo, ele se consagrou a partir do duelo de MCs de BH. O Orochi, ele é dono de uma das maiores produtoras de trap que tem no Brasil. Então, assim, eu acho que eu não posso deixar de falar desse divisor de águas que é esse evento, Duelo de MCs de BH. Mas eu acho que a internet, do nada, ela revolucionou tudo também, porque eu lembro que na minha época, lá em 2011, 2012, a gente fazia... Talvez, vou me arriscar a dizer aqui, que a galera das antigas aí vai saber disso, talvez faziam até mais coisas. Coisas tão impressionantes quanto são feitas hoje. Mas hoje na tem cultura. mais visibilidade. Isso, e talvez faziam coisas, não vou dizer melhores, mas coisas, sabe, muito incríveis. Só que não tinha visibilidade nenhuma. Se você for procurar no YouTube as minhas batalhas de rap, você vai encontrar pouquíssimas e umas batalhas até ruins, assim, que dá até vergonha. Mas eu já participei de umas batalhas que, cara, se fosse hoje, né, eu não batalho mais, né? Mas, sabe, se eu estivesse batalhando hoje, da forma que eu batalhei lá, caramba, eu acho que eu ia ter uma visibilidade muito maneira, sabe? Mas não tinha internet, não tinha ninguém pra filmar. Celular não era comum a galera ter celular e poder colocar no YouTube. Não tinha esses canais, assim. Hoje você lança uma música aí no TikTok, viraliza, é doideira. Então, eu acho que a internet, talvez também na figura do Podpah, deu um boom real na cultura hip hop. Mas eu acho que tem esses outros elementos também. E aí o hip hop você usa com a juventude para dar uma expectativa pro jovem, para eles saberem que eles podem construir algo. Como é que aí na sua atuação hoje, você tá basicamente com os jovens. Uhum. Como que você incluía, assim, dando um norte, mostrando a importância de você fazer algo
que você possa se tornar um expoente, que você possa ter um norte na sua vida, porque a gente até conversou com outras pessoas num outro episódio aqui falando sobre educação, de que o jovem realmente não é que ele não quer ter uma expectativa de melhorar de vida, é que ele não se vê melhorando de vida, ele não vê expectativa nenhuma para a vida dele. Ele acha que assim, acabou minha escola, pronto. E agora, o que eu faço? Não é que ele não queira fazer, é que ele não tem expectativa do que fazer. Vinícius, e eu me identifico muito com esse jovem, sabe? Você sabe o meu contexto familiar, né, tal, de onde eu vim, a minha origem. Eu tive alguns privilégios, sim, mas eu tive muitas questões familiares também. E eu passei por isso, por esse processo de tá aí agora. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu já estava muito envolvido com cultura, já produzia muita coisa, já tinha música gravada. Mas e aí? Tá, como vai ser isso? Como vai ser minha renda? E aí eu tive que trabalhar de frentista, de estoquista em supermercado. Então, é um processo que ele é complicado, sabe? E o hip hop, só que a mudança que o hip hop tem é uma mudança de essência. Eu consigo ver que o hip hop me salvou. O hip hop, ele mudou o meu caráter mesmo, assim. Então, ele foi impactante na minha vida. E eu não sei te dizer, os objetivos do hip hop são esses, tal. Mas eu sei de uma coisa, ele impactou a minha vida, sabe? Positivamente, impactou o meu caráter, e eu tento passar isso para outras pessoas, através da minha arte também. Quando eu escutava uma música, quando eu escuto uma música de rap, até hoje, a gente falou do Mano Brown, a música do Racionais, cara, aquilo ali pra mim me torna vivo, me faz querer viver, me motiva, sabe? Porque eu me identifico com aquela música, eu me identifico com aquela história, com aquele cara. Então eu acho que a música do rap, né, ela tem esse peso de transformação. E eu acho que todo MC, de certa forma, tem essa missão de querer, cara, contar uma história, de passar uma mensagem, pensando que aquilo vai transformar, que aquilo vai virar uma chave naquele cara que tá em situação de rua, né? Naquele jovem que não sabe qual é o caminho que ele deve trilhar, que tá perdido. Eu acho que é por aí, assim, Vinícius. A gente tá caminhando pro nosso final. Eu queria agradecer demais a sua presença. Pra quem não pegou o início aqui, eu quero falar, eu tô aqui sozinho hoje porque a Carol teve um problema de saúde. Então, eu queria agradecer todos que estão aqui acompanhando. É especial porque eu conheço o Thiago desde que ele nasceu. Então, assim, eu vi desde pequenininho mesmo, e era isso. Era fazendo música, era inventando os seus raps do seu jeito daquela época quando você era criança, que a gente achava engraçado, porque era sempre o rap no intuito de brincar com alguém. E você cresceu e você levou isso pra sua vida. E é aquilo de, isso me tocou. E eu tenho certeza que você, se me tocou, pode tocar outros. E se mudou a minha vida, que realmente mudou a sua, que eu sou testemunha viva de que você é um cara hoje, assim, por esse caminho que você trilhou, você, na sua função de educador social, você quer levar isso pro outro também. Se me mudou, pode mudar você. E isso, como você falou lá nisso, é só com amor, cara, é só dedicação. Sim. Não é você pegar um cara e falar assim, pô, quero receber esse salário aí e vou ser o educador social. Porque se for por isso, como você disse, ninguém vai fazer. É por amor. Sim. Então eu queria agradecer demais a sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que você, sempre que você tiver uma história legal, quiser trazer junto aqui, porque a gente tá aqui para trazer histórias de vida, de comportamento. A gente tá aberto para te receber aqui. E é isso. Eu queria agradecer a todos que nos acompanham aqui. Então eu queria agradecer a sua presença. As portas estão abertas sempre que você quiser voltar. E é isso. Tamo junto, cara. Obrigado. Também fico muito, muito feliz, assim, da gente se reencontrar, né? Você acompanhou a minha história desde sempre. Então, a gente é parceiro, é família, tal. Amigo também dos seus irmãos, tal. E a gente tá aí, cara. Que eu puder contribuir com a educação social, com o hip hop. A gente tá nessa luta, nessa caminhada, né? Tenho certeza que todo mundo que vem aqui também no podcast tem esse interesse também de
causar alguma transformação na sociedade, tem esse compromisso com o desenvolvimento do outro. E eu sou mais um aí que quer também contribuir. Tamo junto, obrigado. É isso. Então, ó, você que tá aí com a gente, segue nosso Instagram, Freud_cast. Vai no YouTube, joga lá Freudcast. Tem os episódios passados, tem esse, vão ter outros. Dá o sininho aí, como a Carol fala, compartilha. Quanto mais pessoas compartilhando, mais ajuda a gente pra gente seguir nessa batalha aqui, que não é de rap, mas é a nossa batalha. Tamo aí, valeu pessoal, até a próxima.